É a grande discussão do mundo dos games. 60 FPS, 100 FPS, 200 FPS. Ah, um PC gamer vai rodar isso. E o meu monitor, 60 Hz, 80 Hz, 200 Hz, eu não sei. Isso faz alguma correlação? É importante? Quer dizer que se eu tenho 200 FPS eu vou rodar no monitor de 60 Hz? É, galera, assiste o vídeo que você vai entender um pouquinho mais sobre isso e talvez vai tirar uma dúvida sobre se é mesmo importante tanto FPS na tela assim. Vambora! Wouldn't it be nice living life like everything was a party? Salve, salve YouTube, beleza galera? Muito obrigado você que está assistindo o vídeo e seja muito bem-vindo você que está chegando agora. Obrigado mesmo galera, a cada dia subindo mais o número de inscritos eu fico muito feliz com isso. Galera, hoje eu vou trazer uma discussão que é muito grande no mundo dos games. FPS, frames por segundo e Hertz, né? Qual que é a taxa de Hertz que o seu monitor vai suportar, uma taxa de atualização? Existe uma correlação? Isso é importante ou não? Galera, vamos lá. A grande discussão dos games, tanto Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3 e os PC gamers, é em correlação a frames por segundo. A gente sabe que os consoles da nova geração, né, os Xbox One e PS4, eles rodam numa média mínima, né, vamos colocar como mínima, de 30 FPS a máxima de 60 FPS, frames por segundo. Para quem não sabe o que é frames por segundo, é a quantidade de imagens que vão aparecer por segundo na sua tela. Imagina que a minha mão aqui é uma imagem e que eu vou passar ela 60 vezes por segundo, vai ser em um segundo 60 vezes, então ela vai dar uma correlação de vídeo, uma correlação de fluidez na imagem. Já existem alguns estudos, né, antigos já, que o olho humano ele segue a partir dos 24 FPS, ele já passa uma correlação, o cérebro já manda uma correlação pela imagem recebida, que isso é movimento. Então o nosso olho, a partir de 24 frames por segundo, ele já vê que existe movimento. Galera, então a gente tem os consoles rodando a 30 FPS, isso já dá uma fluidez e uma noção boa à nossa retina, ao nosso olho, e né, o nosso cérebro recebe a informação que isso é um movimento, que isso já está com uma fluidez. E aí vamos colocando, né, a média de 60 FPS, colocando em correlação com os PC gamers, que pode existir aí PCs rodando a 200 FPS, a gente sabe que você falar em números, né, colocar nos números 60 FPS e 200 FPS é uma diferença muito grande em correlação a frames, né, a quantas imagens por segundo você vai ter. Agora a gente tem que lembrar muito que não adianta, claro, eu não vou falar em correlação a processadores, a memórias RAM, essas coisas que um PC pode ter e pode aumentar aí a nitidez da imagem, a qualidade da imagem. Eu vou falar em correlação a frames. Então a gente tem um console rodando, por exemplo, um GTA V aí a 48, 58 frames por segundo, né? Um console, e a gente coloca um PC rodando a 100 frames, 120 frames por segundo, o mesmo jogo. Você vai ter sim uma nitidez, uma qualidade de textura por conta da quantidade de frames que foi destacada ali pelo processador, né? Pela placa de vídeo que você tem. Mas a gente tem que levar em consideração os Hertz, a quantidade de Hertz, tá? HZ, Hertz, que o nosso monitor ou a nossa televisão aguenta. Então não adianta a gente ter um PC de 200 FPS se você vai ter um monitor de 60 Hz. O que é o Hertz do monitor? É a quantidade de atualização que o seu monitor dá por segundo. Então se ele tem 60 Hz, ele vai dar 60 quadros de atualizações por segundo. Se o seu monitor é de 120 Hz e aí é caro pra caramba, que é um monitor de 1.500 a 2.000 pra cima aí, que é muito caro, ele vai dar assim uma atualização de 120 Hz, às vezes passa até um pouquinho. Então vamos ter essa noção que não adianta você ter um console que rode 60 Hz, 60 FPS, desculpa, se o seu monitor não roda 60. Mas hoje os monitores têm como base 60 Hz de taxa de atualização. Então a maioria dos monitores e televisões vão rodar assim a isso. É claro que existem televisões mais antigas que rodam a 20 Hz e aí você vai ter uma atualização de 20 quadros por segundo e isso não vai ficar fluido, vai ficar uma imagem estranha, uma imagem que não tem fluidez e não tem uma sequência. Então é importante que você veja
veja que monitor e qual televisor que você está colocando o seu jogo para rodar. Se é um monitor que roda a menos do que o seu jogo ou o seu console aguenta, seria bom você atualizar o seu monitor para no mínimo 60 Hz, tá? A gente coloca aí, existem vários estudos que o olho humano não acompanha uma taxa de atualização e de frames muito grande. Se vocês repararem, alguns youtubers aí que existem, né, vários canais, alguns youtubers estão colocando vídeos em Full HD ou às vezes até em 4K, mas rodando a 60 FPS. Eu particularmente, quando assisto um vídeo desse, o meu olho ele fica meio incomodado, às vezes eu assisto numa tela de retina, então fica meio estranho, você vê que a imagem não é uma imagem normal. Então isso sim é que o nosso olho ele entende a imagem, mas ele recebe mais informação do que o necessário, e aí você acha que a imagem está meio esquisita. Então isso pode acontecer se você coloca também em muita resolução. Existem monitores de 4K, né? Monitores hoje de 8K. Esses monitores eles não funcionam muito bem, não tem uma diferença muito boa se você joga com uma distância muito grande. E esses monitores sim, você percebe uma diferença gigantesca se você ficar colado na tela vendo o jogo. Aí sim você vai falar, nossa, realmente o 8K ou 4K tem uma diferença monstruosa, mas você tem que ficar muito próximo para perceber essa diferença. Hoje o que seria necessário para você jogar legal, com uma fluidez boa, seria um monitor de 60 Hz, você colocando um computador ou um console que rode a 60 FPS. É claro que a gente não é todos os jogos e não é os nossos consoles, eles rodam um pouquinho abaixo de 60 FPS. Aí sim a gente tem uma correlação que os PC gamers são um pouquinho melhor, porque você colocando um mid aí, um PC médio, ele vai rodar no mínimo aí a 60 FPS para cima. Então se você tiver 60 FPS já tá ótimo, porque o seu monitor não vai atualizar mais que isso se ele for 60 Hz. Se você tiver grana, tiver disponível, investe aí no monitor de 120 Hz e aí, meu irmão, você vai rodar muito bonito, muito melhor, com uma placa de vídeo muito boa, depende do seu orçamento e do seu bolso. Vocês entenderam a correlação de FPS e Hz? Não adianta você ter uma coisa que rode a 200 FPS se o seu monitor roda somente a 60 Hz ou a 100 Hz, dependendo do que você gaste e invista nisso. Então vale às vezes a pena você investir aí num PC ou num console que não seja tão potente, mas você vai ter um jogo fluido, com uma nitidez de imagem, com uma sequência de jogo boa para quem joga aí FPS, ou os jogos que tenha essa velocidade de ação tranquilamente, facilmente, sem problema nenhum. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, coloca aí no comentário. Ah, Cazuza, ficou uma dúvida sobre isso, sobre aquilo. Eu vou tentar ajudar vocês, como eu sempre ajudo nos vídeos, beleza? Não esqueça de deixar o curtir, de deixar um comentário no vídeo. Vocês estão vendo que o Natal já chegou aqui, né? Vocês sabem que eu tenho uma filha pequena, então a gente tem que fazer festa, fazer Natal e fazer tudo. Isso é muito importante. E eu já tô aceitando os presentinhos de Natal, hein, galera? Pô, podia dar um presentinho aí, manda aí, pô, Cazuza, me manda um e-mail, alguma coisa, vai ser muito bem-vindo o presentinho de Natal. Beleza, galera? Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo, que acompanham o canal. Cazuza se despedindo, valeu, fui!